Já acabou? Não é essa. Não é? Estão encurtando as coisas, João. Eu acho, viu? Tem alguém sacaneando o tempo. Isso é um complô. É um complô. Dia dos 70 anos de Joel Natalino Santana. Por isso ele é natalino. Joel Santana, 70 aninhos hoje. Olha só. Joel Grandes Santana. histórias, hein, Joel Santana? E sua prancheta? Puxa vida, precisava trazer o Joel no Bola da Vez, né, pra gente... Ah, esse rende, hein? Esse rende desde lá, quando era jogador. Esse rende desde o Futebol na Veia até a gravação. Esse do Bola rende em da qualquer Vez. programa. Qualquer um. O problema é que eu fico dando ideia pro Plihal, já ele aparece no Resenha. É. Se é que já não veio, né, no Resenha. Acho que ele participou do resenha, assim. Por falar em Plihal, tem São Paulino rindo daqui aqui com a contratação do Thiago Volpi, goleiro. Eu assumo a minha total ignorância em relação ao Thiago e ao seu futebol, mas soube que ele saiu do Figueirense para o Querétaro do México e foi eleito 4 anos seguidos o melhor goleiro do futebol mexicano. Embora o time dele, nesse período todo, não tenha se destacado entre os melhores. Você sabe como é essa coisa de goleiro, né? Às vezes, goleiro de time ruim ou mediano se destaca muito porque é muito chamado. De qualquer forma, aqui jogou relativamente pouco no Brasil, do Figueirense. Saiu bem, saiu em alta, se manteve em alta. E, particularmente, eu acho que dos nomes... Porque a grande tentativa é um substituto para o Rogério Ceni. Já desde que o Rogério encerrou a carreira, lá se vão 15, 16, é isso? 15... São 3 anos. 16, 17, 18. E o São Paulo não encontrou. Desses nomes todos, desses candidatos todos, eu acho que é o que tem mais condições. Mas convenhamos, o São Paulo também não quis encontrar, hein? Trabalhou muito mal na substituição do Rogério Ceni. Trabalhou errado, né? Trabalhou até muito. O Jean vem por 10 milhões ao todo lá, contando os jogadores que foram para o Bahia, mas trabalhou errado. Bateu muito cabeça, né, João? Muito cabeça. Não podia começar o outro ano sem uma resposta para o gol. Postou no Denis, o Denis não conseguiu se firmar, depois trouxe o Sidão, que tinha se destacado no Botafogo, mas já era dava para perceber que, diferentemente do Jailson, né, que apareceu tardiamente, o Sidão não tinha muito para onde crescer tecnicamente. Fez ali uma boa temporada no Botafogo, mas quando veio ao São Paulo não conseguiu se firmar, foi super criticado. Quer dizer, acho que nem o time acreditava no Sidão, então gerava uma instabilidade na defesa e no sistema defensivo. E ele também não ajudava o Sidão, né? Vira e mexe, ele dava umas suas inventadas, então acho que ali não funcionou. Tentativa do Jean, foi uma grana pesada no Jean, né? São Paulo tirou o Jean do Bahia por uma grana pesada. Vocês não acham que, sabendo que o Rogério ia parar, a diretoria tinha que se reunir e falava assim, escuta, como é que nós vamos administrar a perda do Rogério Ceni? Acho. Vamos trazer o Diego Alves? Vamos trazer o Diego Cavalieri? Alguém que... Porque o Denis não é mau goleiro. Não. Mas você imagina que responsa. Um cara que não tinha passado no futebol, não tinha jogado em nenhum clube grande, era reserva do Rogério. De repente, vai lá e faz o que o Rogério fazia. Pô, o cara... Qualquer um no lugar do Denis teria oscilado. Sim, qualquer um sem uma trajetória sólida. Pois é, eu acho que a diretoria trabalhou mal. Tinha que ter trazido o Diego Alves, ou o Diego Cavalieri, o Fábio do Cruzeiro, sabe? Vou trazer alguém que vai chegar aqui do mesmo nível, ou quase do mesmo nível, né? Eu digo quase porque para o São Paulo não existe. Se você trouxer o Yashin misturado com o Rodolfo Rodrigues, não serve para ombrear o mito Rogério Ceni, né? Mas alguém que chegue aqui e encare e substituir o Rogério Ceni como uma coisa normal, né? Um jogador que parou de jogar, mas não jogar alguém na fogueira. Olha, o São Paulo perdeu bastante, né? Nesse período e com essa indecisão. O time sofreu demais no aspecto defensivo, no aspecto de liderança, na insegurança que gerava. Inclusive, quando o próprio Rogério Ceni foi o treinador do São Paulo. Tem um peso, tudo isso cumpre um papel.
nesse período de jejum do São Paulo de títulos. Mas eu acho que esse jogador me parece com credenciais bem mais pesadas. Ele chega no auge da forma física, 28 anos, para o goleiro tá entrando no seu auge, né? Vem de um campeonato que é bastante badalado, quer dizer, mostrou ali por anos seguidos que tecnicamente é muito bom, já tinha mostrado no Figueirense, então acho que o São Paulo agora dá uma cartada. Foi muito sentida a saída dele lá pela torcida do Querétaro, né? Pelo futebol mexicano, pelo destaque que ele alcançou lá. Então acho que agora é diferente. O São Paulo resolveu dar uma cartada para resolver de fato esse problema que é crítico na posição. Vamos aguardar. Mas também vai ser o primeiro grande clube no Brasil e ele pode sentir. Pode. É por isso Porque o Querétaro, pelo que eu sei, não é um time grande. Não, era o time do Ronaldinho Gaúcho. Lembra? Que queria ser grande justamente a partir da vinda do Ronaldinho Gaúcho. Deve ter uma torcida fanática, porque o mexicano adora futebol e tal, mas não é um América, um Tigres. Não é time de tradição e de peso. Um Santos. Não é. Não chega a ser. Eu acho que é um bom candidato a resolver o Mas é uma aposta. problema do São Paulo. É uma aposta. É uma aposta. É mais aposta do que seria, por exemplo, o Vitor, o Groi, o Vanderlei, ou o Cássio, ou o Vanderlei. Mas não é uma aposta tão de risco quanto foi o Jean, né? Não. É uma aposta com boas credenciais. E a aposta com mais credenciais no São Paulo desde a saída do Rogério. Porque apostou no Denis, depois apostou no Sidão, depois apostou no junto Jean. Com o Denis, teve outro rapaz lá que revezava com o Denis. Renan Ribeiro. Renan Ribeiro está nessa lista. Então você veja que o São Paulo trabalhou muito mal a aposentadoria do Rogério Ceni. Olhando retroativamente, eu diria até que subestimou o problema, né? Subestimou, achou que seria natural, sai o titular e o reserva assume como se fosse o porteiro do prédio. Não, tem um reserva aí, se o cara vai se aposentar, o reserva sabe se fazer o serviço e fica no lugar dele. E ainda que, vamos supor, naquele momento de Denis e Renan Ribeiro, que não tenha dado certo, então que já fosse para a cartada, né? E ali ainda entrar um ano com o Jean e o Sidão, ainda é prolongar a agonia, né? Prolongar a agonia. E é o que eu achava que o São Paulo não podia fazer na entrada de 2019. Por isso que eu acho uma boa cartada com o Thiago Volpi. E para mim são todos bons goleiros, mas é que todos sentiram a pressão. Bonzinho, né? Mas todos sofreram. Sofreram, não é fácil. A transição que o São Paulo soube fazer do Zete para o Rogério, claro que também não tinha o mesmo peso, porque o Rogério, você coloca ali no patamar de Raí, Leônidas, como o maior jogador do São Paulo em todos os tempos, né? Não tinha a mesma pressão, mas o São Paulo, bem ou mal, fez a transição do Rogério para o Zete, que também era um monstro na época. Você botar um garoto no lugar do Zete, tinha um goleiro muito bom que morreu num acidente, que era o Alexandre, que diziam, o próprio Rogério fala que talvez a carreira dele fosse outra, se o Alexandre não tivesse morrido naquele acidente de automóvel aqui na Castelo. E tinha o Marcos Bonechini, em 92, quando o São Paulo é campeão do mundo, o reserva imediato do Zete era o Marcos Bonechini, que depois passou pelo Novo Horizontino, foi reencontrar o Marcos fazendo um programa, ele é apresentador de um programa, numa TV no ABC Paulista. Então você vê as voltas que a vida dá, né? Talvez também porque o Rogério era tão catalisador que não se pensou num sucessor para o Rogério. O Rogério teve durante muitos anos, o Bosco era o principal dele, os eternos e conformados reservas. Teve um outro também que ficou lá um tempo. Roger. Teve o Roger, conhecido por ter posado nu, uma revista, lembra? O Roger brincava. Eu lembro vagamente desse episódio. Então, o Roger Peladão, que o pessoal brincava, Roger Peladão. Eles têm a revista em casa. Era outro que ficou muito tempo também. O Leão no Palmeiras, é que aí o Gilmar logo entra. Mas o Leão era um jogador desse tipo, ele queria jogar todas. É difícil você ter um goleiro nessa transição com paciência para isso, né? Ou você tem o eterno e conformado reserva, ou você não tem ninguém. Por falar em Marcos, quem substituiu o Marcão, o goleiro do Palmeiras, quando ele pendurou as luvas?
Olha, tinha uma... Deola, não era? Era o Deola. O Deola foi contestado. E o Diego Cavalieri, que foi quem se firmou mais. Mas o Palmeiras também passou ali, até chegar no Praz... Porque o Diego também não era o Diego ainda, né? Não, até chegar no Praz teve turbulência. Até chegar no Praz, teve turbulência. Então foi outro que trabalhou mal também. Teve turbulência, sim. Porque o cara do tamanho do Marcos, do Rogério Ceni, do Rodolfo Rodrigues, você não perde impunemente se você não souber trabalhar, né? Complicado, é posição de confiança, né? Olha, eu confesso que estou vendo pela primeira vez e desejo... Eu e Celso Zelt, que fomos 2 grandes goleiros, vocês não sabem o que vocês perderam. Vocês não iam na várzea ver os jogos da nossa época, hein, Celso? Eu e o Marcos Bonequim certamente se inspirou no João Carlos Albuquerque, claro, de ter sido goleiro e depois ter virado apresentador de TV. Teve isso também. Eu desejo toda a sorte do mundo pro Thiago Volpi. Com um I no final, 28 anos. E ele está ali ao lado do Pablo, que é uma reforço. Aposta. Não, acho que não. Ele chega para ser titular. Mas então, ele teve um ano espetacular, mas... Aposta cara? Não, é caro e antes desse ano espetacular, o Pablo... Qual Pablo? O Pablo não era o Pablo. Ele não era brilhante, mas bom jogador. Sempre foi um dos principais atacantes do Atlético Paranaense. Teve a mudança de posição, né, Maurício? Porque ele era um jogador mais ilado, que passa a ser o jogador... Ele faz gols maravilhosos, né? E aí ele se encontra lá como centroavante. Eu acho tecnicamente muito bom, ele sabe fazer gol, é um jogador inteligente, um jogador que, embora não seja um centroavante típico, ele tem uma presença porque ele é alto, sabe usar o corpo. Eu acho que ele... Bom, era um jogador, talvez o mais cobiçado aí, né, depois do título do mercado nacional, O mercado nacional foi aquele que foi mais disputado. Então, o São Paulo acabou vencendo isso. Tem uma questão de autoestima, como a gente falava anteriormente no bate-bola debate hoje. Acho que tem algo de o São Paulo voltar a ser um imã que possa atrair os melhores talentos que surgem no Brasil. Ele tem 26 anos, já é um jogador um pouco mais rodado, não é mais nenhum garoto, mas ainda tem muita lenha para queimar. Você pode discutir preço, aí sim. Mas eu acho que o torcedor são paulino prefere que o time gaste de maneira certeira do que traga o Pablo para ser titular, do que 2 jogadores que você tem muito mais dúvida ou são menos conhecidos. Então, acho que nesse sentido... Eu acho que o São Paulo acertou. Agora tem que começar uma campanha, uma equipe para Pablo. Porque ele é um jogador de equipe, de organismo, de time bem azeitado como era o Atlético Paranaense. Você vê o gol na final da Sul-Americana, quem enfia a bola para ele é o Rafael Veiga. Quem vai enfiar essa bola no São Paulo? Eu acho que o rendimento do Pablo do São Paulo vai estar muito condicionado a isso. Uma equipe para Pablo. Eu não estou falando um medalhão em cada posição, não. Estou falando do time funcionar como um organismo, coisa que o São Paulo hoje ainda não é, né, João? A gente imagina que o Jardine queira isso, mas o São Paulo ainda não é uma equipe azeitada como era o Atlético Paranaense. Acho que o rendimento do Pablo vai depender muito disso. Ele precisa de um time para jogar com ele. Então, o torcedor do São Paulo certamente está preocupado com o técnico, que pode dar certo, como vários técnicos novos têm galgado degraus aí, né? Galgado é bonito. Está preocupado também porque o Pablo está mudando para um clube muito grande, com uma exigência muito maior, uma cobrança muito maior, uma torcida maior que a do Atlético Paranaense. Agora com pressão nas costas dele. Com pressão. Custou tanto, e tem que jogar a altura do que custou, vai lá e... A gente sempre fala, eu odeio essa história de privilégio para eixo Rio-São Paulo, eu adoro o futebol do Rio Grande do Sul, de Minas, do Paraná, vibrei com essa conquista do Atlético Paranaense, exaltei aqui, inclusive lá no Cartão Verde, o trabalho do Thiago Nunes, né, que eu acho que ele só perdeu para o Felipão em aproveitamento. O aproveitamento dele é espetacular. É ele, o Filipão e o Lisca, o que o Lisca fez no Ceará. O Lisca fez no Ceará. Esses 3 caras desse ano... Muito bem lembrado. Quero uma menção para o Odair Hellmann também.
Bom trabalho. Bom também. Bom trabalho. Foram os caras que brilharam, né, nas suas funções. Outros também foram bem, mas esses aí eu acho que tiveram na Série A, na Série B, aproveitamento. O trabalho do Rogério também. O Rogério no Fortaleza, na Série B, foi espetacular. E, bom, que bom, né, que a gente tem treinadores. Eu acho assim, que ficar falando que tudo é uma porcaria, nós vamos acabar com a nossa profissão. Já está todo mundo jogando CBLOG, FIFA, não sei o quê, ninguém mais quer saber de programa de esporte. Vocês ficam metendo pau em todo mundo. O que é o CBLOG, meu Deus do céu? Não tenho algum tipo de malha? Eu também não sei, eu sei que é CBLOG. É CBLOG que eles falam, né? Agora, você sabe qual é o melhor meio de você valorizar o futebol que você tem hoje? É esperar um ano. Que é um ano que você olhar as escalações, as opções que os times tinham. Tem sempre um gosto de que era melhor. Acho que é CBLOL. CBLOL? Eu não sei, Cebolão. Cebolão. Você tá louco. Ó, então, quando eu falo aposta, porque não é o Hernanes, é o Pablo. Sim. O Pablo vem, todo mundo esperando que ele seja. Se vem o Hernanes, todo mundo está tranquilo porque chegou o Hernanes. E o Hernanes também pode ser uma cortina de fumaça, que o São Paulo talvez saiba que não vá. Quando você fala aposta, você quer dizer que não é uma certeza. Né? Eu acho que ele é isso. Ele é mais que uma aposta, como colocou o Maurício. Mas não é uma certeza. Mas falta uma volta no parafuso para ele ser essa certeza. Tomara que dê certo. Eu até acho que vai dar. Adoraria que ele tivesse sido contratado pelo Santos, hein? Não estou aqui gorando ninguém. Precisa de um arco para essa flecha. Se olhando o time jogando. O Hernanes. Pode ser o Hernanes. Eu acho que é o nome. Eu acho que o São Paulo deveria centrar, se ele tem alguma sinalização de que o Hernanes toparia até uma redução de salário, tem uma preocupação, claro, com a transação, os chineses não vão liberar fácil e gratuitamente, vão exigir o dinheiro, mas eu seguiria o raciocínio de que o São Paulo, para dar o salto que falta, o São Paulo vem de uma recuperação, quase rebaixado, o time conseguiu recuperar uma autoestima, liderou o brasileiro durante um tempo, titubeou, acabou perdendo a vaga direta, mas está na Libertadores, voltou a ter um protagonismo, voltou a atrair jogadores importantes. Então, eu acho que falta esse jogador, esse arco que o Celso falou, alguém no meio campo. O Nenê sozinho não vai conseguir armar esse time. Ele precisa de ajuda ou para jogar ao lado dele ou para substituí-lo em muitas partidas. E o Hernanes é um jogador incontestável. Um jogador que tem 33 anos, mas está muito bem fisicamente. Quer dizer, que se cuida, tem uma identidade enorme, já mostrou que ele chega e no dia seguinte ele está absolutamente adaptado e jogando bem. Então, o investimento que o São Paulo precisa fazer agora é em qualidade, como fez com o Pablo, como fez com o Thiago Volpi, que chega para ser titular. E eu não vejo hoje no mercado um nome que seria mais adequado para uma resposta logo. São Paulo daqui a pouco já tem decisão da Libertadores, né? Vai virar o ano, já acaba as férias, começa a preocupação, né? Então é alguém que chegaria e já daria esse salto que o São Paulo precisa para almejar alguma conquista importante esse ano. E tem o Léo, ex-Léo Pelé. Léo Pelé. O lateral esquerdo, Léo, do Santos, fez muito sucesso só com o Léo, né? Só com o Léo. Então, o Léo Moura já usou o sobrenome. O Léo Pelé tinha um tempo que ele renegava o Pelé, agora não sei se ele está mais confortável com isso. Eu acho que o importante é ele jogar um belo futebol. E tem o Igor, né, que é o outro lateral. Igor Vinícius, direito, O Léo Pelé pode falar assim, eu não quero mais que me chamem de Pelé, entenda? Me chama de Edson. Entende? Não quero que me chame de Já é mais do que o São Paulo tinha na lateral esquerda. São Paulo na lateral esquerda tinha o Reinaldo Edmar. E o Edmar. Acho que já tem um ganho aí. Até pelo campeonato que o Léo fez pelo Bahia. O Léo estava bem do Bahia, né? Essas transações de passagem de um ano para outro, é muito importante a gente ver o momento do jogador. Porque a gente está apostando basicamente em duas coisas. Jogadores que fecham o ano bem e que os clubes trazem torcendo para que eles continuem, que não seja só uma fase, ou jogadores que você acredita numa retomada, né? Às vezes por uma eventualidade, fazer um bom negócio, tal, é trazer o cara e torcer para uma retomada dele. Acho, por exemplo, o pessoal
O Bebê Debate brinca que eu queria levar o Marinho para o Corinthians, mas não precisa ser necessariamente para o Corinthians. Eu acho que o Marinho no Grêmio, por exemplo, é um jogador interessante para você trazer, porque ele não vai estar tão caro nesse momento, que o Grêmio ficou meio assustado com o negócio que fez, e é um jogador recuperável, numa posição que o futebol brasileiro precisa, que é o cara da velocidade ali. Ele falou que cara pelo lado. Gostaria de sair, não sei se para o Flamengo. Um amigo fez um desses vídeos inconvenientes, que o cara está lá deitado na rede, pode ir para o Flamengo? Pode ser, fala lá, pronto. Também não dá para levar essas coisas a ferro e fogo. Né? Bom, preciso fazer um intervalo. Rodolfo Pereira, ligado no Futebol na Veia. Um Feliz Natal a todos. Em 2019, o Ceni no comando do Fortaleza. João, vamos surpreender. Tomara. Está se reforçando, hein? O Rubens Encline, de Presidente Bernardes, lá no extremo oeste de São Paulo, pergunta se o Jardine pode surpreender. Vocês acham que ele tem... Não dá para ter uma noção, né, no dirigindo o principal, né? Ele tem formação? Tem. Mas, assim, dirigir, o sub-20 conquistar títulos na base é uma coisa. Quando você chega no profissional, o sarrafo é muito mais alto. Verdade. Tem uma série de coisas que jogam contra o teu trabalho. Então, o São Paulo aí está correndo um risco, está apostando. E vamos ver. É um treinador que formação ele tem. Mas eu tenho realmente dúvidas. Quando você olha os 4 times de São Paulo, Corinthians trazendo o Carille consolidado, um treinador hoje já de nome, com títulos e tal. Você tem Palmeiras com o Filipão e você tem o Santos com o São Paulo. E o São Paulo vai de Jardim. Me assusta um pouco. Eu acho que era desnecessário. Imagina ele duelando contra esses caras, taticamente. Só me assustou um pouco a promessa, quando o Jardim assume. O próprio São Paulo, mesmo o Raí, e até o Jardine, essa coisa da ofensividade, vamos mudar, vamos botar um bota abaixo no que era feito aqui. Ele falava de um jeito, e mesmo por essa história dele na base, ele falava de um jeito que parecia que ele tinha um Silas e um Miller e um Sidney para botar em campo, e não tem. Então acho que é uma promessa que talvez não possa ser cumprida. O entusiasmo talvez... Mas eu acho que é bom o entusiasmo também. É legal, quando você controla. O Guilherme Parro, lá de Umuarama, Paraná, diz que alguns clubes foram atrás de jogadores do Corinthians, sim. Fortaleza foi buscar Paulo Roberto, Ceará pegou o Matheus Matias, Goiás conta com o zagueiro Iago, o Guilherme foi para o Bahia e o Mantuan para a Ponte Preta. Tá, todos os clubes, com todo respeito, claro, do nível do Corinthians. Menores que o Corinthians, Falar que quem não via jogadores do Corinthians numa troca é o Cruzeiro, no caso o Thiago Neves, né? O Alex Pimenta, ai, que coisa linda. Pode se sentir abraçado pela minha família que está reunida aqui te assistindo, você fazendo o nosso Natal mais feliz com os amigos aí do Futebol na Veia, para a nossa alegria. Eu, por mim, poria uma vez por semana aquele vídeo do Para Nossa Alegria. E aquela menina rindo do irmão, cara, aquilo para mim é um dos bons momentos para a gente dar risada. Aqui é o Washington de Cuiabá. E esse monte de especulações no Corinthians, tem alguma verdade nisso? Já vamos falar do Corinthians, do Carille. Wesley Ribeiro, está aqui também. O Cleonice Prazeres, Maio Protti. Deixa eu ver se tem... Esse bicho tá me dando um baile aqui, viu? Ele fica grande, fica pequeno. Maio Protti, Feliz Natal a todos aí, sou palmeirense, mas espero que o Santos ano que vem possa estar forte. Meu saudoso pai era um grande santista, inclusive na época me presenteou com a camisa 10 do Pita, toda branca, sem anúncios e de algodão. Olha essa camisa. Que beleza. Para sair. Se quiser mandar para nós aceitamos, né? A gente manda alguma coisa em troca. A camisa dessa é para sair, para sair no domingo, no cinema. Camisa 10 do Santos, você sabe que tem uma curiosidade nas fotos antigas do time do Santos, e mesmo nos jogos, claramente os números dos jogadores eram desbotados, que eram de pano, e aquilo lá lavava, o cara usava a mesma camisa. Só o 10 do Pelé era sempre novinho, porque a camisa dele era requisitada no fim de todo jogo. Claro. O Pelé tinha que ceder a camisa dele. Então você tem fotos clássicas, até fotos do time posado, tirado o fotógrafo,
teve a sensibilidade de tirar os jogadores de costa, ou mesmo durante o jogo você vê a movimentação da partida, você vê os números do Santos desbotados, às vezes até o escudo desbotado, e a camisa do Pelé sempre impecável, porque era nova, né? Que legal. Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu leio mais mensagens, tem muitas mensagens aqui e, por favor, continue mandando.